Fortalecidos e hoje prontos para a batalha, te convidamos a entrar conosco nessa guerra. Somos povo adquirido, nação santa, escolhidos e chamados para esta guerra que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Fui chamado pra guerrear, escolhido para lutar por meu Deus. Vou lutar por meu Deus. Raça santa, sacerdócio real, adquirido, preparado e guiado por Deus. Guiado por Deus. Ele é a força pra vencer essa batalha. Eu não vou perder, vou revestido de poder. O sangue na cruz me faz vencer. Meu inimigo, eu não temo não. Sou protegido pela sua mão. Se o inferno tentar me parar, essas portas não prevalecerão. Eu desço, um dia vou lutar, um dia vou guerrear, todo meu viver. Pode ser que a minha frente estás e nunca falhará, ninguém vai me deter. Eu desço, um dia vou lutar, um dia vou guerrear, todo meu viver. Pode ser que a minha frente estás e nunca falhará, ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. Fui chamado, ele é a força pra vencer essa batalha. Eu não vou perder, vou revestido de poder. O sangue na cruz me faz vencer. Meu inimigo, eu não temo não. Sou protegido pela sua mão. Se o inferno tentar me parar, suas portas não prevalecerão. Eu desço, um dia vou lutar, um dia vou guerrear,
abre os braços, diz: Deus. Chama ele de pai, pai. Chama ele de amor, amor. Grita o nome dele, grita. Meu farol, o farol que preciso. As duas mãos lá em cima, batam palma comigo, porque eu preciso de sentido. E olhar pra tua luz pra não me perder. Ó meu Senhor, tu és, ó meu comando, sai do chão, meu horizonte. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos, que o Senhor abençoe sua casa mais ainda, amém? Quero agradecer ao Senhor por mais um motivo, e esse motivo é Ele, né? É o Senhor nas nossas vidas, o motivo de estarmos de pé, o motivo de estarmos com saúde, de estarmos ainda na presença do Senhor, por mais falhos que somos, por mais fracos que estejamos no dia de hoje, ou talvez não, que o Senhor abençoe sua vida e te alcance. Que neste momento, ao começarmos o culto em adoração ao nome do nosso Deus, ao ligarmos aqui na terra, todo o agradecimento do nosso coração, da nossa alma a Ele, que nós possamos entregar tudo que nós temos hoje. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, o nosso coração no altar de Deus. Entregue tudo para Ele agora, e eu sei que o Senhor escutará as nossas orações, escutará os nossos agradecimentos, escutará o que nós temos para dar para Ele nesse momento. Em todo o culto, do início ao fim, Ele é o principal, o primeiro e o fim. O Senhor das nossas vidas está aqui, Ele está aí. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por ter chegado mais um dia, meu Pai, na tua casa, que eu sei que o Senhor não está em paredes, eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas nós estamos aqui reunidos, meu Pai, para agradecê-lo por mais um dia, por mais uma tarde, por mais uma noite. Deus, não é só mais um culto, porque nós não fazemos mais só um culto em tua adoração, mas é um culto de agradecimento, um culto voltado para a tua presença, um culto a qual, Senhor, como todos os outros, nós sentimos a tua presença, nós recebemos do Senhor, porque sabemos que o primeiro lugar é teu, sabemos, meu Pai, que a tua palavra me garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos buscando a tua face, de maneira nenhuma o Senhor nos lançará fora. E é buscando a tua face, Senhor, que nós recebemos reavivamento, é buscando a tua face que nós recebemos perdão, é buscando a tua face que nós recebemos, meu Pai, avivamento, é buscando a tua face que nós recebemos o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão, é buscando a tua face que nós te agradecemos, que nós deixamos tudo do teu altar, é buscando a tua face que nós seremos e somos lavados pelo teu sangue remidor, pelo teu sangue que purifica, é buscando a tua face, Senhor, que toda dor cai por terra, toda dor física, toda dor emocional, toda dor espiritual cai por terra, porque o Senhor, o dono das nossas vidas, está aqui, o Senhor da cura, o Deus que cura todo o mal das nossas vidas, Ele cai por terra. Eu te agradeço, Senhor, juntamente com a tua igreja, quero eu colocar agora o meu coração, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, meus pensamentos, o que eu falei, Senhor, que não foi do teu agrado, mas recebe agora, Deus, recebe, meu Pai, o culto de gratidão, um culto racional, um culto voltado à tua adoração, Senhor, porque toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, ao Deus das nossas vidas, Deus, eu te agradeço.
com toda sorte de bênção, Senhor, eu sei que cada família, Senhor, receberá algo do Senhor nessa noite. Que cada família, meu Pai, que agora está ligando também juntamente conosco, em oração, está, Senhor, entrando na Tua presença mais ainda, porque nós já estamos na Tua presença. Nós entraremos mais ainda, Deus. Nós estamos invocando o Seu nome não para que o Senhor se faça presente, porque não esteja. Nós estamos invocando o Seu nome, porque pela fé, nós já sabemos que o primeiro lugar, quem chegou primeiro aqui, foi o Senhor. Então, na casa, no lar de cada um agora, nós clamamos, meu Pai, que recebam do Senhor renovo, recebam do Senhor libertação, transformação, algo da parte do Senhor, algo do sobrenatural de Deus. Eu sei que irá acontecer na minha e na sua vida, por isso nós estamos aqui, porque a força do Senhor sempre será a nossa alegria. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Salmos, a palavra do Senhor nesse dia, Ele colocou algo ao meu coração, falou ao meu coração, continua falando e falará com você. Salmos 20, palavra do Senhor, para mim e para você nessa noite, nesse dia. Eu quero compartilhar contigo. Salmos 20 fala assim, a oração a favor do rei. Salmos 20, versículo 1 fala assim, o Senhor te responderá no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envio socorro, e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus. Artearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Eu agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responde do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns encurvam-se e caem. Uns confiam em cavalos e outros em seus cavaleiros. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor, no nosso Deus. Versículo 8. Uns encurvam-se e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Essa é a palavra ao Senhor, do Senhor para a sua vida nessa noite. Quero convidar o Ministério de Louvor. A palavra do Senhor diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos nele. A confiança vem dele, a confiança é para ele. Que nessa noite você possa colocar o seu coração com fé, com confiança, naquele que pode todas as coisas. Ele que te fortalece. Uns encurvam-se, versículo 8, e caem. Mas nós nos levantamos e vamos nos manter de pé. Porque a nossa força vem de Deus. Quem fortalece suas pernas, o seu caminhar, é Deus. Nessa noite, você venha ficar nessa posição. Se levantar, estar de pé. Mas prosseguir ao alvo. Glória a Deus, saudamos a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, boa noite a todos. Que Deus possa, nessa noite, falar mais profundo ao seu coração. Te convido nesse momento, vamos adorar o Senhor. Amém. Que nessa noite, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tira um minuto aí para adorar o Senhor. Tira um minuto para você fechar seus olhos. Tira um minuto para você agradecer a Deus agora. Tira esse momento agora para você render louvores em adoração ao nome do Senhor. Somente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Somente a Ti, Senhor, a nossa gratidão. Somente a Ti, Senhor, nessa noite o reconhecimento da Tua grandeza, da Tua soberania e da Tua fidelidade. Recebe, Senhor, a nossa adoração aqui neste lugar. Que seja agradável, Senhor, diante de Ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, são pequenos, limitados, mas somos totalmente dependentes do Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Então adore ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja
te adora. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Engrandeça, bendiga o nome dEle. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Eu tenho um Deus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, oh Deus, seu produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh Deus, ainda a figueira floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre na presença do Senhor. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Não sei quais são as suas dificuldades. Não sei o que está sendo estabelecido na sua vida. Mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é comigo. O Senhor é conosco nessa noite. Diga: todavia me alegrarei no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente em momentos de angústia. Nós não temos a que temer. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o teu refúgio e a tua fortaleza. Ainda que as dificuldades sejam grandes, ainda que a adversidade bata a porta da tua vida nessa noite, ainda que a enfermidade chegue dentro da tua casa, ainda que o desemprego bata a tua porta, todavia se alegre na presença do Senhor. Ele é o Deus que pode mudar a tua sorte. Ele é o Deus que muda a tua vida. Ele é o Deus que te sustenta, te fortalece, te capacita, te renova nessa noite. Você precisa ser renovado nessa noite. Então abra o seu coração, abra a sua mente, abra todo o teu ser nessa noite para Ele, porque Ele está à porta. Ele está à porta nessa noite do teu coração. Oh, Espírito de Deus. Choro durou uma noite, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, adore ao Senhor, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não
Aleluia, Jesus. Se Aleluia. alegre. Ele está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Peço ao Espírito Santo nessa noite te ajude a romper, te ajude mais além. Aleluia, Jesus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei nisso, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Fale com ele agora. Converse com seu amigo agora. Fala, me ajuda, Espírito Santo. Me sustém, Espírito Santo. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude, me Me ajude. ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Fale com ele agora, feche seus olhos. Diga para o Senhor, Senhor, sozinho eu não consigo. Eu já tentei com as minhas forças, com o meu braço. Eu já insisti
Até talvez, Senhor, já quebrei a cara. Mas aí eu percebi, Senhor, que sem Ti eu não posso fazer nada. Sem Ti, Senhor, eu sou frágil. Sem Ti, Senhor Jesus, eu não tenho como sobreviver, porque Tu és o ar que eu respiro. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo, nessa noite como fogo. Vem, Espírito Santo, nessa noite como um amigo, que vem abrasar as nossas almas, vem aquecer o nosso coração, vem nos fazer estar mais perto de Ti, ó Jesus. Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito de Deus. Nos ajude, Senhor, a agradar o Teu coração com os nossos louvores. Nos ajude a agradar o Teu coração, Senhor Jesus, com a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Deus abençoe a todos nessa noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor está aqui, o Senhor está aí. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós invocamos o Seu nome, Ele escuta, porque o ouvido dele nunca estará gravado, tampado, para que não possa ouvir o teu clamor, o meu clamor, a tua oração, o teu louvor. E a mão do Senhor nunca estará fechada, encolhida, impotente, para que não possa operar ao meu favor e ao teu favor. Esse Deus que nós servimos, esse Deus a qual nós estamos aqui, louvando e engrandecendo o santo nome do nosso Deus. Me alegra muito ao meu coração poder ser convocada, né, para adorá-lo, para servi-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Me alegra muito, irmãos. Não é só no sentido de vir para a igreja somos nós, é eu e é você, mas de sermos de verdade essa igreja habitada por esse Deus tão poderoso, um Deus que habita dentro de mim, dentro de você. A palavra do Senhor diz que esse Deus, Ele é tão poderoso, que maior o que está dentro de mim, dentro de você, claro, o Senhor, do que aquele que está no mundo. Ele diz, Ele me garante que eu não posso, das minhas mãos, nada vai fazer, surtir efeito. Mas quando Deus Ele opera, quando Deus Ele manda, quando Deus dá a última palavra, não tem quem faça. Voltar atrás, porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele não se arrepende. E nem tem quem faça com que a palavra do Senhor não se cumpra. Tudo se cumpre, porque Ele é Deus. Quero convidar o pastor Marcos, que estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Continuaremos nessa mesma fé, ligados no Senhor. Fique ligado no Senhor. Escute o que Deus tem para falar com você. Até agora nós falamos a Ele, com os nossos louvores, com as nossas orações. Agora Ele quer falar contigo e quer falar comigo. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos os santos na gloriosa e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que, por favor, você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Amém? A partir do verso de número 22. Mateus capítulo 14,
verso de número 22. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pediu o Lucas aqui, se puder posicionar um pouquinho, retorno só para cá. Obrigado. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 14, vamos ler a palavra de Deus a partir do verso de número 22. Amém? Você achou aí na sua casa, você achou aí onde você se encontra nessa noite? Eu gostaria que você estivesse nesse momento ligado, preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar contigo. É uma palavra simples, bastante conhecida, mas eu creio que Deus falará conforme a sua vontade aos nossos corações. Amém, queridos? Mateus capítulo 14, versos 22 em diante. Amém? Vamos ler então. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam com ele no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Vamos colocar diante do Senhor essa palavra, aquilo que Deus tem a falar comigo e contigo nessa noite. Deus querido, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder te louvar, te adorar, Senhor, nessa noite. Papai querido, nesse momento fala conosco, ó Deus, por intermédio da Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra encontre abrigo, Senhor Jesus, em cada coração. Meu Pai, que essa terra, esse terreno, meu Pai, que é o nosso coração, seja um terreno fértil, onde a Tua palavra, Senhor, possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 nessa noite. Fala, Deus, poderosamente aos nossos corações, que viemos acalmar, Senhor, nossa alma, acalmar, Senhor, os nossos corações, que nós viemos estar, Jesus, ó Deus, com nossos ouvidos cativos a ouvir a Tua voz. Assim eu te peço nessa noite, Deus, abençoe cada um que me escuta nessa noite, com toda sorte e bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil, e eu não preciso te explicar o porquê, o motivo disso. Você sabe que com todas essas situações, que o Brasil vem enfrentando, que eu e você, nós viemos enfrentando, as nossas cidades vêm enfrentando, tem sido difícil conciliar algumas coisas na nossa vida. Mas é interessante essa palavra que Deus colocou no meu coração ainda nessa tarde, aqui na igreja. O Senhor ministrar algumas coisas no meu coração e eu gostaria de compartilhá-las com você. Que eu e você, nós estamos passando por um momento tão difícil, tão adverso, mas que no meio dessa tempestade, no meio desse turbilhão que nós estamos vivenciando, nós temos a presença de Jesus. E a presença de Jesus, ela faz toda a diferença. É a presença de Jesus que muda todo o curso da história. É a presença de Jesus que faz coisas que para nós parecem impossíveis acontecer. E eu e você, nós cremos, eu creio que você crê, que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Queridos, essa palavra que nós lemos no capítulo 14 aqui de Mateus, se você for ler todo o capítulo, você vai observar que o capítulo 14, ele começa com uma notícia ruim. E qual é essa notícia ruim, pastor Marcos? Com a morte de João Batista.
Vai dizer a palavra de Deus que Herodes, ele encarcera João Batista, aquele que foi o precursor, aquele que veio, a voz do que clama no deserto, aquele que veio para abrir os caminhos para a passagem de Jesus Cristo, aquele que veio anunciar o evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados, aquele que foi escolhido por Deus dentro da geração ali que Jesus estaria, para ser aquele que anunciaria tão logo a chegada do Messias, a chegada de Jesus. E aqui a palavra de Deus vai dizer que Herodes, ele prende a João Batista. E ali, queridos, ele é degolado, ele é morto. E aquela notícia, ela vai ao encontro de Jesus. E quando nós lemos lá no verso de número 13 desse mesmo capítulo, você vai ouvir que Jesus, ao receber essa notícia, que eles, ao receberem aquela notícia, eles saem dali e vão para um lugar deserto. Jesus, ele estava no auge do seu ministério. Os discípulos que o acompanhavam viam acontecer grandes milagres, coisas maravilhosas. E Jesus decide sair do meio ali do povo e se distanciar e ir para o deserto. E lá no verso 13 vai dizer que ele foi para um lugar apartado. E ali, querido, o propósito do Senhor era se afastar de toda aquela situação. Os discípulos precisavam viver aquele momento agora. Não era momento de Jesus ser entregue ainda, não era momento de Jesus ser morto ainda, não era o momento dele padecer pelos nossos pecados. E Jesus decide, diante daquela notícia que ele recebera, se afastar da multidão e ir para o lugar deserto. O propósito era se afastar. Mas vai dizer a palavra do Senhor que essa notícia, que esse propósito ali de Jesus e dos discípulos, de alguma forma, eu creio que eles caem no ouvido do povo. Porque onde Jesus estava, as pessoas queriam estar. Porque onde Jesus estava, algo diferente acontecia. Porque onde Jesus estava, coisas maravilhosas, coisas grandiosas aconteciam. E agora, querido, eles vão para esse lugar deserto. Mas as pessoas também vão atrás de Jesus, vão atrás ali juntamente dos discípulos. E Jesus olha para aquela tamanha multidão. E a palavra de Deus vai falar de mais de 5.000 homens, além das mulheres e da criança, no verso de número 21. Muita gente estava ali atrás de Jesus. Jesus estava num lugar deserto, mas as pessoas estavam atrás de Jesus. E vai dizer a palavra do Senhor, que o Senhor, ele se compadece das pessoas que ali estavam. Ele olha para aquelas pessoas, passaram ali o dia com Jesus, passaram a manhã aprendendo ali com Jesus, recebendo da parte do Senhor Jesus Cristo. Querido, olha que privilégio uma pessoa estar ao lado de Jesus. Olha que privilégio alguém se assentar para ouvir a voz de Jesus falando. Nós falamos, querido, daquilo que nós cremos. Nós falamos daquilo que está registrado na Bíblia. Mas outra coisa, querido, era você se assentar para ouvir do próprio mestre os ensinamentos que com tanta sabedoria e autoridade falava aos corações. E ali, querido, diante daquela multidão, o Senhor pergunta se havia alguma coisa para comer. E os discípulos olham uns para os outros e falam, não há nada para comer. E chega alguém mais adiante e vai dizer assim, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus manda que trouxesse, e ali, querido, ele faz um grande milagre que você conhece, a multiplicação dos pães e dos peixes. Querido, mesmo diante da notícia ruim, mesmo diante dessa notícia da morte de João Batista, Jesus, ele vai para um lugar deserto. Mas as pessoas têm necessidade de Jesus, mas as pessoas precisam de Jesus, mas as pessoas precisam ser alcançadas pelo milagre de Jesus, por estar com Jesus. E Jesus, querido, ali faz esse grande milagre, faz essa grande multiplicação, querido, que trouxe um grande temor aos corações. E quando nós lemos lá em João, no capítulo 6, no verso de número 15, vai dizer a palavra do Senhor, Jesus ainda tratando desse mesmo tema. No verso 14, eles olhavam e disseram assim, capítulo 6 de João, verso 14, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Ali há um reconhecimento diante daquele grande milagre, de que era Jesus, que ele era o Messias. E no verso 15 vai dizer que, sabendo Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Olha só, as pessoas agora, diante daquele grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, queriam colocá-lo como um rei. Queria colocá-lo como um rei político. Aquele que supre o pão, aquele que supre a necessidade. Eles queriam levantar Jesus como rei, mas não era a hora.
E Jesus não veio para ser um rei político. Ele veio para fazer uma mudança não na sociedade fisicamente, mas dentro do coração de cada pessoa que faz parte dessa sociedade para perdão e remissão dos nossos pecados. E Jesus, diante dessa proposta ali, que o que estava no coração daqueles homens, ele decide mais uma vez se retirar-se. Olha só. E aqui entra no texto onde nós lemos. Os discípulos ainda não estavam preparados, os discípulos ainda não estavam entendendo todas as coisas, eles não haviam compreendido tampouco o milagre que há poucos instantes atrás havia acontecido. E diz a palavra do Senhor Jesus que o Senhor, ele fica naquele lugar e ele despede a multidão, ele despede aquela multidão. Mas ele envia, ele manda, ele ordena que os seus discípulos ali pegassem o barco e fossem para outra banda. Que ele fosse para outra cidade, que eles atravessassem ali o mar da Galileia. E Jesus permaneceu naquele lugar ali, ainda despedindo a multidão, e ordenou que no final da tarde, já quase no início da noite, os discípulos tomassem aquele barco e partissem para o outro lado, e Jesus os encontraria daquele lado. E vai dizer a palavra do Senhor que o Senhor despede a multidão, e o Senhor vai para o monte orar. E ali ele fica sozinho, ele ora à parte. Enquanto isso, os discípulos estão a caminho, eles estão viajando naquele barco. Mas vai dizer a palavra do Senhor Jesus, que no meio do mar, o vento forte e as ondas estavam açoitando aquele barco, a tempestade chegou. Jesus, querido, havia ordenado que ele saísse daquele lugar e fosse para o outro lado. Essa foi a palavra de Jesus, que eles fossem ao outro lado. O texto vai dizer, e logo ordenou Jesus, verso de número 22. Quando nós lemos também, lá em Marcos, nós vamos encontrar também essa palavra de compelir, de ordenar, de obrigar. O texto vai falar, e obrigou Jesus, no sentido de ordenança. O Senhor deu a ordem para que eles atravessassem, que eles fossem para o outro lado. Querido, há situações na nossa vida, diante desse momento que nós estamos passando, diante desse momento que nós estamos vivendo, o propósito do nosso coração é apenas ficarmos reclusos dentro das nossas casas. Eu não estou falando que isso é errado, ao contrário, esse é o protocolo. Mas, querido, o propósito de Jesus, diante da situação da morte de Pedro, da morte de João Batista, melhor dizendo, foi se retirar e ir para um lugar deserto, mas a multidão necessitava, a multidão foi atrás. Irmãos, você pode até tentar fugir do seu chamado. Não é porque estamos vivenciando uma situação de crise, uma situação de adversidade. As pessoas continuam precisando de Jesus, as pessoas não vão deixar de precisar de Jesus por causa desse momento que nós estamos vivenciando. E talvez Deus queira usar a sua vida nesse momento. Jesus, ele não abriu mão daquilo que ele tinha que fazer, ele fez um grande milagre, porque ele se compadecia das pessoas, e é necessário que nós venhamos nos compadecer daqueles que estão precisando. Querido, talvez perto de você esteja alguém com depressão agora, talvez no meio da tua família tenha alguém vivenciando, talvez com desejo até de morrer. E você não pode se calar, você não pode deixar de cumprir o seu chamado. Eu não estou falando para você sair aos quatro cantos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ficar ligado, porque em meio à crise, Deus ele ainda faz milagres. E Deus ele está fazendo um milagre na vida de pessoas aqui nessa noite. Mas a ordem de Jesus foi, olha, vai para outro lado. Ele não é porque Jesus ele deu uma ordem que significa que as coisas serão fáceis. Não significa que tudo vai ser tranquilo, que tudo vai ser da forma como a gente quer. Bom seria que fosse. Bom seria que fosse só mar de rosas, mas não é. Nós estamos neste mundo e o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Mesmo diante de um momento de crise, querido, Deus está dando ordem nessa noite. Atravessa, vai para o outro lado. Vá adiante, siga, prossiga, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio aos problemas, não fique parado, não fique esperando alguma coisa acontecer, vai para o outro lado. O Senhor, ele deu a ordem, ele falou, vá adiante, prossiga. Mas, querido, no meio da tempestade, nós achamos muitas vezes, como os discípulos acharam, que eles estavam sozinhos. Às vezes esse é o nosso sentimento também. Nós nos sentimos só diante das tempestades da vida, diante das enfermidades, diante das crises no casamento, diante da crise no seio familiar, diante das crises financeiras,
diante da incerteza do futuro, da dúvida do que vai acontecer amanhã, nós muitas vezes nos sentimos só. Mas, querido, a tempestade, ela revela quem Jesus é e o que Jesus faz por nós. E diz que os discípulos estavam ali no meio do mar. Isso, querido, já era a quarta vigília, já estava chegando a quarta vigília da noite. Pensa comigo, se o Senhor mandou eles irem ao final da tarde, já estava começando a anoitecer, já ia começar a anoitecer. Jesus, ele só vai se revelar a eles depois da quarta vigília da noite. A noite era dividida assim, de 6 a 9 horas da noite. Era a primeira vigília da noite. De 9 às 12, à meia-noite, a segunda vigília. A terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite, de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. E o Senhor, ele permite, querido, que os discípulos, eles passem por esse momento. Sabia que nós temos, às vezes, uma expectativa de que Jesus, ele tem que resolver as coisas logo, de que ele tem que fazer rápido, porque a gente não vai aguentar a próxima vigília da noite. E o Senhor espera até o início, já no final da terceira vigília, o início da quarta vigília da noite, para ele poder agir. Algumas coisas, meus irmãos, eu aprendo aqui. A primeira que Jesus, ele ordena, e quando Jesus ordena, nós temos que obedecer, assim como ele ordenou os discípulos a irem para o outro lado. Mas Jesus não só ordena, ele também observa. E vai dizer o texto, aqui lá no verso de número 26, e os discípulos, mais para cima um pouquinho. E o barco já estava açoitado, o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas quando nós achamos o mesmo texto lá em Marcos, no capítulo de número 6, lá no verso de número 48, a palavra diz assim: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da vigília da noite. Jesus não é aquele que só ordena, mas aquele que também observa. É aquele que está com seu olhar atento aos seus discípulos. E diz que Jesus, ele vendo eles remarem, na linguagem de hoje vai dizer que vendo-os remar com dificuldade, ou seja, Deus é um Deus que contempla as dificuldades dos seus. Irmãos, Deus não vai só te ordenar, mas Ele vai contemplar as tuas dificuldades. Irmãos, nós cremos que nós temos o nosso Jesus que está nos céus. Ele contempla, Ele diz que foi preparar um lugar para nós. Ele não nos deixou só nessa terra, Ele contempla todas as nossas adversidades. Quando nós passamos por uma tempestade, Ele está com o seu olhar atento à minha e à sua dificuldade. Ele percebe quando eu e você já não temos mais força para prosseguir, já não temos mais força para remar. É assim que Deus faz, é assim que Jesus faz, e diz a palavra de Deus aqui em Marcos que nós lemos. E vendo-os remar com dificuldade, vendo remar com toda a adversidade, ou seja, as forças deles já não eram mais suficientes. E é nessa hora que Jesus atua. Talvez você está dizendo: Senhor, não aguento mais, Senhor, está difícil, Senhor, essa tempestade está tão difícil, os meus braços já não aguentam mais remar contra o vento contrário, querido. Mas Jesus, Ele está chegando nessa noite ao teu encontro. Jesus nessa noite está indo ao teu encontro para te ajudar, porque Ele sabe até onde vai a minha e até onde vão as tuas forças. Eu creio nisso nessa noite. Ele é um Deus que ordena, mas Ele é um Deus que também observa, Ele contempla, Ele vê todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que os deuses aí fora, os ídolos, eles são coisas feitas por mãos, eles não enxergam, eles não veem, eles nada podem fazer. Mas nós não cremos num Deus assim. Nós cremos num Deus todo-poderoso, que ouve, que escuta a nosso clamor, que concebe, que vê todas as nossas necessidades. E os discípulos estavam assim, já a quarta vigília da noite. E o texto vai dizer: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmão, talvez seja fácil para nós criticarmos os discípulos, falarmos assim: olha, eles não perceberam que era Jesus. Irmãos, imagina a quarta vigília da noite, o horário mais escuro, no meio do mar.
A turbulência, toda aquela ventania, toda aquela tempestade, e no meio da tempestade vem uma pessoa andando, Lucas. É ou não é difícil de não ter medo? Sabia, irmãos, que nós temos um problema, porque a forma como Deus faz é diferente da forma como nós fazemos. Às vezes o socorro de Jesus vai se apresentar a nós, às vezes como mais um problema. Os discípulos já tinham problema suficiente, ou não era? Os discípulos já não tinham a tempestade para enfrentar, já não tinha a ventania, o medo já estava apavorando os corações dele. Agora, quando eles olham para o lado, eles veem alguém chegando, andando por sobre as águas. Às vezes, querido, Deus ele não vai fazer, Jesus não vai fazer da forma como a gente quer. Ele vai fazer de uma maneira inusitada. Ele vai vir, porque nós temos pedido muitas vezes, Senhor, venha ao meu encontro. E às vezes a forma que Ele vai vir ao seu encontro será uma forma diferenciada, que você não vai perceber. E às vezes quando você olhar, parece que o problema está ainda se tornando maior, mas não é. É Jesus que está chegando para resolver os meus e os seus problemas. Aquilo que nós não conseguimos resolver com o nosso braço. Para eles, o socorro estava se apresentando como mais um problema que eles teriam que enfrentar. Mas é nessa hora que Jesus fala, porque Jesus, ele não só ordena, ele também observa, ele contempla, ele vai ao encontro e ele fala com os seus. Querido, no momento das maiores adversidades da nossa vida, quando Jesus vê, querido, que nós não aguentamos mais, é a hora que ele fala conosco. Talvez Jesus esteja falando com você de uma maneira muito particular aqui neste lugar. Talvez Jesus esteja falando com você de uma maneira muito particular nesse momento, agora. E Jesus vai dizer para eles, olha, não temas. Não fiquem com medo, não temais, sou eu, tenho de bom ânimo. Querido, essa palavra, ela adentrou meu coração nessa noite. Jesus está dizendo para você, olha, não temas, tenha de bom ânimo. Não tenha medo. Não tenha medo de tudo que você está vivendo agora, não tenha medo do momento, não tenha medo do que vai acontecer depois. Se foi Ele que deu a ordem para você e prosseguir e ir adiante, querido, Ele garantirá a tua chegada. Ele diz para ti nessa noite, tem de bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Irmão, só vai reconhecer quem é Ele, é quem só vai reconhecê-lo, é aquele que andar com Ele. É impossível reconhecer a voz de uma pessoa que você não conhece. A palavra de Deus vai dizer que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, mas vai dizer que as suas ovelhas, elas ouvem e obedecem à voz do seu pastor. Eles reconhecem que são. Quem é que está falando com eles? Nessa noite, Jesus está falando com você. Escute aquilo que Ele está falando para ti nessa noite. Tem de bom ânimo. Sabe, não desanima por aquilo que você está passando. Não fique cabisbaixo. Não murmure, porque a murmuração, querido, ela desagrada a Deus. Porque a murmuração é uma desconfiança de que Jesus ele pode fazer, de que Deus está conosco, e essa não é uma verdade. É uma mentira que o diabo coloca na mente de muitas pessoas, dizendo, olha, se você está passando por isso é porque Deus não está contigo. Mas, querido, a ordem de Deus é mesmo diante da tempestade, eu dou uma palavra de ordem para você, não temas, tem de bom ânimo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus é aquele que ordena, é aquele que também observa, que vê, é aquele que fala com os seus, e Jesus está falando conosco nessa noite. E Pedro, querido, numa atitude de ousadia, Pedro vai dizer assim, olha, se é o Senhor, então me manda vir por sobre as águas, me manda ir ao teu encontro. Irmãos, às vezes nós criticamos Pedro porque Pedro negou Jesus, mas Pedro, ele era ousado. Pedro, ele tinha coragem de fazer aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Todos naquele barco estavam com medo, todos naquele barco estavam amedrontados, mas Pedro, ele falou, Senhor, eu quero ir ao teu encontro. Eu quero ir ao teu encontro. Pedro poderia ser um homem de pequena fé, mas ele era um homem de fé. E quantas pessoas, irmãos, nesses nossos dias têm perdido a sua fé? Não, já não crê mais que Jesus pode fazer, já não crê mais que Jesus, ele pode ir ao teu encontro e mudar a tua sorte. Pedro foi aquele que não aceitou apenas Jesus e ia ao seu encontro, mas ele também quis ir ao encontro de Jesus. Irmãos, é fácil esperar às vezes, aguardar que alguém faça algo por nós, mas nós também precisamos fazer alguma coisa. É fácil orar e falar, Senhor, venha ao meu encontro, me restaura, me transforma, mas nós também precisamos dar um passo, nós precisamos também ir ao encontro de Jesus. Esse foi o desafio de Pedro.
Pedro, ele nos ensina a nós vivermos diante dessa palavra que Deus dá, olha, tem de bom ânimo, a viver uma vida de mais ousadia. Talvez, querido, seja isso que nós precisamos nesses últimos tempos, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de fé, sabe, de colocar um passo e crer que o Senhor Jesus vai colocar o chão depois. Talvez seja isso que nós precisamos, mesmo na nossa pequena fé, mesmo nas nossas fragilidades, mesmo na nossa dificuldade, é ter ousadia de falar, Senhor, coloca, Senhor, eu vou andar sobre as águas, mas é o Senhor quem vai me sustentar. E ali, queridos, vai dizer a palavra do Senhor que Pedro, ele vai indo ao encontro de Jesus, mas diz a palavra que ele sente, no verso 30, um vento forte, e aí, querido, bate um medo. Não é porque Jesus disse pode vir que você não vai ter medo. Tem um evangelho aí da prosperidade e outras coisas, que fala que vai dar tudo certo. Não é simples assim, irmãos. Às vezes Jesus vai dar a ordem, pode vir, vem Pedro. Pedro vai, mas a nossa humanidade às vezes fala alto. No meio da nossa caminhada, no meio, a gente até pode começar com ousadia, mas depois vem um certo medo, isso é natural. E Pedro ali sentiu ali o que estava ao seu redor. Ele tira um pouco os olhos de Jesus. E todas as vezes, irmãos, que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a circunstância com certeza irá nos consumir. E Pedro ali, ele começa a sentir um certo medo e ele começa a afundar. E na hora mais difícil, irmãos, ele faz uma oração, talvez uma das menores orações que nós já vimos. Olha o que ele fala lá no verso de número 30. Ele dá um brado profundo e ele diz assim, olha, Senhor, salva-me. É um grito, irmão, de desespero, é um grito de alguém que quer ser socorrido, é um grito de alguém que sabe que não pode fazer sozinho, que sabe que vai afundar. Talvez você esteja vivenciando coisas tão difíceis, você está dando um passo de fé, mas o temor bateu no seu coração, o medo bateu no seu coração, e agora você sente que você vai afundar, que você não vai conseguir chegar até Jesus, querido. Mas se você nessa noite fizer o que Pedro fez, ele clamou ao Senhor, ele deu um grito, ele disse, Senhor, salva-me. Há horas na nossa vida, irmãos, que nós não temos que colocar palavras bonitas. Há orações que nós precisamos fazer, que precisam ser orações de sinceridade, de verdade. Orações de um verdadeiro desespero de coração. E quando nós falamos da nossa maior sinceridade, querido, o Senhor, Ele não só nos dá ordem, Ele não só observa as nossas dificuldades, Ele não só fala conosco, mas é nessa hora que o Senhor age, Ele age ao meu favor e Ele age ao seu favor. É na hora que a gente diz, Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu já não consigo mais sozinho. Nós cantamos aqui há pouco, Senhor, eu não consigo mais. É nesse momento, querido, que Jesus, Ele não só fala, mas Ele age ao seu favor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino, querido, que Pedro, ele estava tão perto de Jesus. Às vezes, quando a gente está chegando no nosso objetivo, que parece que a gente retrocede. Pedro dá um grito, Senhor, salva-me. Vai dizer o texto aqui, que estendendo a mão segurou. Eu entendo que Pedro, ele estava mais próximo do que nunca. Às vezes, querido, nós estamos mais próximos do que nunca, mas falta um pouquinho mais de fé, falta um pouquinho mais de ousadia, falta um pouquinho mais acreditar, falta um pouquinho mais de alguma coisa para que a gente siga no nosso objetivo, querido. E vai dizer o apóstolo Paulo que o meu alvo e o teu alvo precisa ser Cristo. O alvo de Pedro era chegar a Jesus, o meu alvo e o seu alvo precisa chegar a Jesus. Querido, espera mais um pouquinho, confia mais um pouquinho. Mas se você não estiver aguentando nessa noite, dê um brado nessa noite, dê um grito nessa noite. Senhor, me salva, me socorre. Senhor, estou passando por tudo isso, me socorre. Senhor, já não sei mais o que fazer. Meu coração está atribulado, as dores estão grandes no meu peito. E o Senhor, querido, com certeza vai estender as suas mãos e vai te ajudar. Querido, o mar não vai te submergir. A tempestade não vai te matar. É interessante que nós aprendemos algo aqui, irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabia? Tudo que representa as nossas dificuldades, para Deus não é nada. Tudo que representa, irmãos, as nossas crises, para Jesus está tudo debaixo dos pés dele.
As águas que eram motivo do temor, a morte iminente ali, querido, que era a preocupação de todos eles. Para Jesus, querido, ele andou por sobre as águas, ele estava acima de qualquer problema, de qualquer situação. Querido, aprenda isso nessa noite. Jesus, ele é aquele que anda por sobre as águas. Ele é aquele que te sustenta. O que parece para você ser tempestade, o que parece para você ser motivo de desespero, todas as circunstâncias estão debaixo dos pés do Senhor. Não há potestade, não há demônios, não há natureza, não há criatura, não há problema, não há adversidade que seja maior do que o nosso Deus. Já foi falado isso aqui nessa noite. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E os discípulos precisavam entender, querido, que o próprio Jesus, ele era aquele, querido, que colocava todas as coisas debaixo dos seus pés. É necessário, querido, nós aprendemos na nossa caminhada. Eu te pergunto nessa noite, o que é que você tem aprendido com esses momentos que nós estamos passando de pandemia, de crises? Se Jesus te deu a ordem para prosseguir, o que é que você tem aprendido? Será que você tem tido experiências com Ele? Será que você tem visto um Jesus se apresentando de uma forma diferente? Os discípulos ali estavam percebendo um Jesus que se apresentava de uma maneira que eles nunca tinham visto. Irmãos, as crises, elas são oportunidades de Deus para nós conhecermos de fato quem Jesus é, para nós medirmos a temperatura do nosso relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. E agora os discípulos, querido, eles veem Jesus por sobre as águas, eles entram dentro daquele barco e vai dizer a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele acalma o vento. O que era motivo de desespero agora já não é mais. Ele acalma o vento, mas antes Ele acalma o coração de Pedro e dos discípulos. Irmãos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Às vezes, na outra ocasião, Ele acalmou a tempestade e depois acalmou os discípulos. Agora Jesus, Ele acalma os discípulos para depois acalmar as tempestades. Irmãos, quando Deus ele trabalha dentro do nosso coração, primeiro, antes de resolver as coisas que estão à nossa volta, a gente começa a perceber a dimensão dos problemas. A gente percebe que tudo é muito menor. Quando nós olhamos pela ótica de Deus, quando nós olhamos na perspectiva de Deus, quando nós colocamos Jesus na frente da nossa vida. Querido, nessa noite Deus está acalmando o teu coração, Deus está trabalhando na tua vida nesse momento. Talvez a situação não vai mudar exatamente agora, mas primeiro Ele precisa mudar o teu coração, precisa mudar a disposição da tua vida nessa noite. Ele precisa arrancar os medos dentro da tua alma. Ele precisa colocar uma confiança, uma fé que precisa ser forjada diante da adversidade, para depois acalmar a tempestade. Os discípulos, Pedro recebeu do Senhor esse alento, esse socorro. Os discípulos foram acalmados e a tempestade fora, externa, também se acalmou. Há tempestades que vão se acalmar, querido, externamente, depois que nós aprendemos a acalmar o nosso coração diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que toda a crise que a gente passa, todos os problemas, irmãos, que nós viermos a passar, se foi ordem de Jesus atravessar para o outro lado, se foi ordem de Jesus sair de onde estava para ir para o outro lado, pode ter certeza que nós chegaremos com segurança ao outro lado. Querida, a tempestade ela vai passar e você também vai chegar com segurança ao outro lado. Mas há um propósito de Deus pelo sofrimento, há um propósito de Deus diante das adversidades. O texto vai dizer no final do verso número 33, que aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe qual foi o final de tudo aquilo, querido? Foi o reconhecimento de quem Jesus é. Todas aquelas pessoas que estavam dentro daquele barco ali, agora tiraram a dúvida do seu coração, porque talvez até aquele momento eles não sabiam quem de fato Jesus era. E quando nós lemos aqui, queridos, em Marcos no capítulo 6, no texto que trata também sobre Jesus andar sobre as águas, no verso 51 e 52 vai falar algo interessante. Vai dizer: subiu para o barco para estar com eles, o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham, olha o verso 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido.
Jesus havia feito um grande milagre ali naquele lugar deserto, onde aquela multidão se aglomerou para ver Jesus falar. Aquela multiplicação dos pães e peixes. Foi algo miraculoso, maravilhoso. Mas diz o texto que eles ainda não haviam compreendido aquele milagre. Eles não haviam compreendido o que Jesus fez. O coração deles ainda estavam duvidosos, estavam temerosos. Estavam endurecidos, vai dizer a palavra. Mas agora, no final do verso 33 do capítulo 14 que nós lemos, vai dizer que todos eles se aproximaram, adoraram-no. Eu imagino que eles se prostraram aos pés de Jesus e disseram: olha, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe qual é o propósito, irmão, das crises, das adversidades? Quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando Ele nos ordena ir, nós vamos. Mesmo em meio à adversidade, nós sabemos que Jesus, Ele contempla, Ele vê as nossas dificuldades, como percebeu ali a dificuldade daqueles discípulos, tentando remar contra aquela tempestade tão difícil, chegando no momento que parecia ser o momento mais difícil. Nós sabemos que Jesus, Ele fala, que Jesus, Ele também age, que Jesus também exorta, porque Ele diz a Pedro: olha, porque tendes... Ele fala assim: porque duvidastes, homens de pequena fé. Pedro, Jesus, Ele não só dá ordem, Ele não só observa, Ele não só fala, Ele não só age, mas Ele também nos exorta. E a exortação, querido, muitas vezes nós não queremos ser confrontados por Deus para a nossa mudança. Porque dentro do coração deles ainda havia dúvida, dentro do coração deles ainda, como diz o texto, ele estava endurecido, eles não compreenderam. Eles não compreendiam de fato quem Jesus é, mas agora, diante dessa adversidade, o texto vai nos dizer que eles verdadeiramente declaram com seus lábios que Ele era o Filho de Deus. Irmãos, ao final de tudo que nós tivermos de passar, final das nossas crises, dos nossos problemas, da pandemia ou qualquer outra situação que se colocar diante de nós, o fim deve ser que nós devemos reconhecer que Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso da nossa vida. Aquela experiência os colocou num caminho direcionado por Deus para compreender quem Jesus era na sua vida, que Ele era um Deus Todo-Poderoso e que na palavra de Deus, querido, nós podemos confiar, que nele nós podemos confiar. E nessa noite, querido, você também precisa confiar. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. Se você está vivendo dias de desespero, querido, é hora de você clamar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Se for preciso, dá um grito aí, dá um brado aí, fala com sinceridade no seu coração: Senhor, não aguento mais. Eu creio que nessa noite, as mãos do Senhor, como diz a palavra de Deus, elas não estão mirradas para que não venham nos abençoar. Nós cremos que as mãos do Senhor estão estendidas sobre o seu povo. E vai dizer o texto também que agindo o Senhor, quem impedirá? Nós cremos que agindo o Senhor, querido, quem é que pode impedir? Aprenda com Deus nessa noite. Entrega o teu coração a Ele nessa noite. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus mudar o teu coração agora. E eu creio que logo, querido, Deus vai mudar também a circunstância. Eu creio no poder de Deus. Eu creio, querido, que dessa situação vai ter um resultado. O nome do Senhor, Ele será glorificado através do momento, da circunstância, do problema que você está passando. Vamos orar. Eu te convido nesse momento a se levantar, se possível for, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, pedir ao Senhor nessa noite que Ele possa trabalhar na nossa vida de uma maneira muito especial. Vamos orar. Deus querido, Pai santo, Pai amado, Deus poderoso, Deus fiel. Papai querido, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a confiar em Ti, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Meu Pai, amar a Ti, meu Pai, com todo o nosso entendimento, entregarmos, meu Pai, o nosso coração para o Senhor. Papai querido, eu creio que nessa noite, Deus, talvez pessoas que estão nos escutando agora, estejam com seus corações, meu Pai, talvez endurecidos. Talvez diante da jornada da sua vida, o Senhor já contemplou alguns milagres, já contemplou algumas coisas que o Senhor já fez, já realizou, mas ainda não conhece o Senhor, meu Pai, como nós precisamos conhecer. A Tua palavra diz em Oséias 6 que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Papai querido, aqueles discípulos, eles ainda não Te conheciam verdadeiramente como Filho de Deus.
Querido, meu Deus, aquelas pessoas que estavam àquele redor, todos eles chegaram a uma conclusão, todos eles se prostraram e adoraram ao Senhor diante da solução daquela adversidade. Papai querido, que diante desse momento, Pai, que cada um está passando, diante das crises pessoais, diante das dificuldades, Senhor Jesus, Pai, que venha, meu Pai, sair dessa boca agora, do fundo desse coração agora, meu Pai, um brado de reconhecimento, Pai, que sozinho nós não conseguimos remar, meu Pai, contra a maré, que sozinho, meu Pai, nós não conseguimos remar contra a tempestade, que nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Papai querido, nós sabemos que o Senhor não chega na hora errada, que o Senhor não chega atrasado, mas o Senhor chega na hora certa. Papai querido, o Senhor chegou no momento certo, onde não havia mais força, onde faltava, Senhor Jesus, a resistência, meu Pai, para continuar vivo. Meu Pai, eu sei que o Senhor está chegando nessa noite. Há pessoas que estão perdendo a sua resistência. Há pessoas, meu Pai, que já não aguentam mais, Senhor. Há pessoas, Pai, que estão à beira, Pai, do precipício. Mas eu clamo a Ti nessa noite, Senhor. Papai querido, vai ao encontro dessa vida. Vai ao encontro, Senhor Jesus, dessa pessoa. Meu Pai, fala com ele nessa noite. Não temas, Senhor, que ele possa ouvir a Tua voz falando, não temas, sou eu, sou Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que está falando com você nessa noite. Papai querido, tira o temor dos corações, acalma, Senhor, a tempestade que muitas vezes está dentro de nós, Papai querido, e depois muda a nossa sorte. Papai querido, diante de toda a situação, eu creio, Pai, que o Senhor nos levará para um lugar seguro. Papai querido, nessa terra, Pai, nós estamos vivendo a nossa jornada, e o nosso desejo, meu Pai, é um dia chegar no lugar seguro, que como foi dito em João 14, para nós não turbarmos o nosso coração, para nós crermos no Senhor, porque o Senhor foi preparar uma morada, e é nesse lugar, meu Pai, que o povo de Deus precisa chegar. Nós precisamos, ó Deus, passar por aquilo que nós tivemos de passar, e um dia morar contigo na glória. Esse é o nosso objetivo, meu Pai, estar contigo, meu Pai, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais tempestade. É nesse lugar, Pai, que nós queremos chegar. Pai, nos leva e nos conduza, meu Pai, ao lugar seguro. Não há lugar mais seguro nessa terra, meu Pai, do que estar diante do Senhor. Meu Pai, aquece os nossos corações, aquece a nossa alma, nos ajuda a compreender, meu Pai, quem Tu és. Meu Pai, que durante, meu Pai, a nossa trajetória, nós venhamos perceber, meu Pai, a Tua presença. Tu não estás distante. Às vezes, Senhor, nós não percebemos que o Senhor está a um braço de nós. Papai querido, nessa noite, Pai, nos faça perceber a Tua presença. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és aquele que ordena, Tu és aquele, meu Pai, ó Deus, que contempla as nossas dificuldades, Tu és aquele, meu Pai, que fala conosco, Tu és aquele que age ao nosso favor, Tu és aquele que nos exorta, Senhor, Tu és aquele, meu Pai, ó Deus, que se revela como verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, aquele, meu Pai, que salvou as nossas almas. As pessoas, meu Pai, que precisam entregar o seu coração para Ti nessa noite, de Te aceitar como o único e suficiente Salvador das suas vidas, a dizer como Pedro, Senhor, me salva, eu já não aguento mais esse mundo, eu já não aguento mais viver nesses vícios, eu já não aguento mais viver como eu tenho vivido, eu quero entregar o meu coração para Ti e ser fiel a Ti. Meu Deus, contempla cada vida, cada coração, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um com toda sorte e bênção, e que o Teu nome, Senhor, ao final de todas essas circunstâncias, Ele seja glorificado e exaltado, que tudo, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Você crê nisso? Eu creio em nome do Senhor. Eu sei que assim como o Senhor falou comigo, querido, eu creio que Deus Ele falará ainda mais fortemente ao seu coração. Nós sairemos aqui desse templo, mas eu creio que a presença do Senhor continuará em cada coração, em cada vida, em cada lar, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por ti. Amém? Assim nós estaremos terminando. Quero agradecer a cada um que esteve participando conosco, né? Que Deus possa abençoá-lo de uma forma muito especial, né? Durante essa semana, né? Não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer, né? Não desanima, né? Ouve a voz do Senhor que diz não temas. Amém? Eu quero também relembrar os avisos, né? Nós continuamos, né, na campanha dos agasalhos. Amém? Então com a campanha também, né, das cestas básicas, né? Diminuir um pouco, né, de um tempo para cá. Então, se você puder nos ajudar as pessoas, né, que têm passado por algumas dificuldades, né, nós também, né, os agasalhos, irmãos, tem muita gente, né, está muito frio esses dias, né, que você possa também contribuir, nos ajudar. Né, nós estamos também nos reorganizando, né, para em breve também estar retomando os cultos presenciais, e aí nós não abriremos mão também
né, do culto online, estaremos fazendo os dois ao mesmo tempo. É um desafio, não é fácil, nós estamos numa reorganização da igreja, né, mas eu creio que tudo dará certo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós também estamos na nossa luta lá no YouTube, nosso desejo, né, chegar aos 1000 inscritos, né, estamos 700 e alguma coisa, que você nos ajude, né, que você também, né, convide pessoas a participar conosco. Creio que eles ouvirão, né, a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, pregar a palavra de Deus. Amém? Uma plataforma, né, mais estável, né, mais acessível a todos, né? Então eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos terminando, né? Ore por nós, irmãos, ore por esse ministério, Igreja Nova Aliança, Ministério Unidos em Cristo, né? Não é fácil, irmãos, né, estarmos à frente dessa peleja, à frente da guerra, né? Não é fácil nós estarmos caminhando também, né? Há momentos também que nós estamos como Pedro, né, clamando ao Senhor, pedindo ajuda, né, que você também possa nos ajudar, né, da forma como você puder, em nome de Jesus, orando, abençoando o ministério, estando firme conosco, né, no trabalho da obra e também contribuindo com a obra do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. Estaremos terminando em nome de Jesus. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar em tua casa, Pai. Ó Deus, te agradecemos pelo privilégio de poder te louvar e te entoar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nesse momento nos despeça debaixo da tua paz, que a tua mão forte e poder nos alcance. Ó Deus, que cada um, meu Pai, ó Deus, possa ter entendido essa tua palavra, a tua palavra nessa noite. Que essa palavra possa frutificar, Senhor, nos nossos corações. Que haja, Senhor Jesus, olha Deus, uma sementeira. Olha Deus, através dessa palavra, Senhor, que haja crescimento, que haja renovo, que haja transformação. Que vidas possam ser impactadas pelo teu poder para a glória do teu nome. Assim, eu te agradeço. Então, levante suas mãos, saiamos daqui debaixo da bênção do Senhor. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do doce Espírito Santo esteja presente não somente hoje, mas para todos sempre na sua vida, no seu coração, no seu lar e na sua família. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos os irmãos, em nome de Jesus. Alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. A graça